Ouvir um pouquinho do que estão falando os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Fernando Haddad, da Fazenda, direto de Brasília. Vamos ouvir um pouquinho o que eles estão dizendo. Absoluto em tornar a Petrobras cada vez mais atrativa ao investidor, tanto nacional quanto internacional. A prova constante, a prova cabal disso é que ano passado a Petrobras ganhou muito valor. Nós anunciamos a nova política de preço que interessava ao consumidor brasileiro, compatibilizando o interesse nacional com o interesse da empresa, e a empresa só ganhou valor de mercado, a empresa é robusta. No governo do presidente Lula, nós voltamos a valorizar a empresa, voltamos a valorizar os investimentos na empresa, demonstrando que nós queremos uma Petrobras perene, uma Petrobras de longo prazo, uma Petrobras segura para o investidor e uma Petrobras que sirva também, compatibilizando, como determina a lei das estatais, o interesse público, o interesse da sociedade brasileira com o interesse do investidor, e isso tem dado certo, e nós vamos seguir firmes nesse caminho. Um ponto que não está claro, o senhor mencionou uma questão dinâmica, quando se fala dos dividendos. O que é esse dinamismo? Não, o dinamismo é que os recursos que foram apurados e o lucro líquido da Petrobras foi para a conta de contingência, que tem, e o ministro Haddad pode falar com propriedade disso, tem uma destinação própria, que é exatamente a distribuição dos dividendos no momento adequado, que a governança da Petrobras, que é, mais uma vez, e nós não podemos nos envergonhar disso, muito pelo contrário, isso é importante. O investidor que fez com que a empresa ganhasse valor ano passado, exatamente demonstrando que confia no governo do presidente Lula, que confia na governança da empresa, que nós respeitamos a cada palavra do ministro de Minas e Energia, do ministro da Fazenda, sempre dizendo que o respeito à governança das empresas, tanto as corporations quanto a Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, é para nós sempre uma regra muito firme. A Petrobras perdeu valor de mercado na sexta-feira. Como é que o senhor explica o que aconteceu? Então, e eu gostaria de perguntar para o ministro Fernando Haddad se o senhor concorda com a decisão da Petrobras de ter segurado de crédito extraordinário. Tá, deixa eu falar. Eu penso que cabe dois esclarecimentos, que está tendo uma confusão desnecessária na imprensa e cabe justamente ao governo prestar os esclarecimentos, inclusive o Conselho da Petrobras, que é formado também majoritariamente por representantes do governo que controlam a companhia, uma empresa estatal de capital aberto. Em primeiro lugar, no orçamento geral da União, o que consta de receita são os lucros ordinários. Essa é a primeira coisa. A Fazenda não fez um orçamento contando com distribuição de dividendos extraordinários. Não é prática da Fazenda fazer isso. Se eles vierem a ser distribuídos, melhoram as condições, as nossas condições. Mas nós não estamos dependendo disso para performar. Por isso que nós não fizemos constar, justamente para deixar o conselho da companhia com um grau de liberdade para julgar quanto e quando distribuir dividendos extraordinários. Então, isso em primeiro lugar é importante, porque às vezes as pessoas falam, não, a Fazenda está pressionando para um lado para o outro. Não é papel da Fazenda. A Fazenda, o que consta do orçamento, vai ser distribuído, inclusive acima do previsto no orçamento, pelos lucros ordinários das companhias estatais. Inclusive tem o Banco do Brasil, que teve um lucro acima do previsto, teve várias empresas estatais com lucro acima do previsto, e os dividendos ordinários serão superiores aos previstos do orçamento. Ponto 1. Vários jornalistas me perguntaram, compromete o primário? Isso não compromete o primário. Se distribuir a mais, ajuda. Mas o que está constando no orçamento é o que está lá e vai ser performado naturalmente, em função dos lucros já divulgados pelas companhias estatais. Ponto 2. O que foi decidido pelo Conselho, que a distribuição dos lucros extraordinários serão feitos à medida que ficar claro para o Conselho que isso não vai comprometer o plano de investimentos da companhia. Então, ao invés de fazer a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários, ou de 0% dos dividendos extraordinários, se julgou a conveniência de, à luz do desdobramento dos investimentos nas próximas semanas e meses, o Conselho volta a se reunir com as informações da diretoria
que foram pedidas pelo Conselho para julgar a conveniência de fazê-lo e do quanto fazer e de quando fazer. Então, não tem absolutamente nenhum problema esse tipo de decisão do Conselho, não tem nenhum problema. A Petrobras estava desinvestindo, inclusive não só vendendo patrimônio abaixo do valor de mercado, como distribuindo como dividendo um patrimônio que é do povo brasileiro, né? Isso foi revertido. Ela passou a ter um plano de investimento para geração de empregos, mas não é só a questão social que está em jogo. A Petrobras acaba de apresentar para o presidente da República todo um programa de investimento em transformação ecológica, investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Nós ficamos 2 horas, nós ficamos 2 horas ouvindo a Petrobras, mostrando o seu plano de investimento e a parte de pesquisa e desenvolvimento voltada para a transformação ecológica foi apresentado para o presidente Lula e todos nós que não conhecemos em detalhe ficamos positivamente surpreendidos com o que vimos. A Petrobras precisa desse dinheiro em caixa para conseguir empréstimo com taxa mais baixa por conta desse plano de investimento? Não necessariamente. Por isso que o que se fez foi colocar o recurso numa conta de remuneração do capital. Portanto, é uma conta destinada à remuneração dos acionistas, enquanto se processam as informações necessárias para que o Conselho tenha segurança de que ele vai fazer esse balanço entre distribuição e investimento, sem colocar em risco os compromissos com os acionistas, incluindo o Tesouro Nacional, que é acionista, né, tem 38% das ações, e o plano de investimentos que vai gerar desenvolvimento para o país, incluindo aí a transformação ecológica. É um sopesamento que tem que ser feito para que a companhia produza os melhores resultados para si própria e os melhores resultados para o desenvolvimento do país. Otimista com a distribuição extraordinária de dividendos da Petrobras para que possa ajudar o resultado primário deste ano? Eu acabei de dizer que eu não dependo disso. Não depende, né? mas o senhor disse que... Se vierem a ser distribuídos dividendos extraordinários, o Tesouro não vai reclamar, porque o Tesouro é acionista. Mas o que eu estou dizendo é que no nosso orçamento, o que consta são os dividendos ordinários. E eu vi muita confusão nesse sentido na imprensa, como se essa decisão do Conselho de avaliar quando e quanto distribuir, que é uma coisa absolutamente natural, com o pedido de informações que foi feito para a diretoria, isso é natural. A diretoria vai, ao longo aí das próximas semanas, prestar as informações para o Conselho vai julgar, já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar, à luz do que está planejado, a distribuição. Normal. A Petrobras foi cogitado em algum momento? Não se discutiu. Ministro Silveira. É importante destacar sempre que em nenhum momento o governo perde a visão da necessidade da mais absoluta previsibilidade aos investidores. Mas a pergunta isso está patente em todas as ações do governo. E nessa ação, inclusive, quando o governo respeita, e é importante destacar isso para a estabilidade do país e para poder fazer justiça com as ações, inclusive do Conselho. O governo respeitou rigorosamente o que determinava a previsibilidade da distribuição de dividendos, que são os dividendos ordinários, que são dividendos obrigatórios, e que o governo previu lá no ano passado, quando aprovou o plano de investimento para os próximos 5 anos, que a distribuição seria de 45%, inclusive muito acima do que determina o piso da lei das estatais, que é 25%. Lei da sociedade anônima. A lei das SAs. Aí a situação do presidente. Uma possível saída do presidente Jean Paul Prats? Mais uma grande especulação. Eu atribuo as duas questões que houveram desde sexta-feira da reunião do Conselho e também essa saída de especulações que não fazem bem ao Brasil. Que não, em nenhum momento isso foi cogitado, e como destacou o ministro Haddad, o que foi feito hoje foi uma reunião extremamente produtiva para falar sobre transição energética e transição ecológica, que é uma grande janela de oportunidades, talvez uma janela ímpar
que nós vivemos de aproveitar a economia, a matriz energética do Brasil, as potencialidades naturais do Brasil, a disposição e liderança do ministro Haddad nesse processo para que a gente possa aproveitar essa janela de oportunidades da economia verde e poder mostrar para o mundo, inclusive é na COP esse ano e no G20 ano que vem, que nós vamos reindustrializar o Brasil reindustrializar o Brasil, produzindo com sustentabilidade. Ministro, então, parte de uma nota técnica defendendo a distribuição dos dividendos extraordinários. Quem? Por que a Fazenda fez uma nota técnica defendendo a distribuição dos dividendos extraordinários? Se eles não eram necessários para o Orçamento Geral da União? Não, se a nota técnica foi feita, eu não conheço a nota técnica. Eu não conheço essa nota técnica, mas a Fazenda, ela às vezes é provocada a dizer se ela entende que a distribuição pode prejudicar o plano de investimentos da companhia. Se ela entende que não, ela dá um parecer favorável. Né? Agora, o Conselho, ele é soberano. Você tem lá 11 representantes dos minoritários, do controlador, para pedir informações sobre o andamento do plano de investimentos e a financiabilidade desse plano de investimento. É normal isso, gente. Está numa conta, a gente está numa conta reservada de remuneração de capital, cuja destinação é a distribuição, e o quanto e o como e o quando vai ser julgado à luz das informações que a diretoria vai prestar. Um ponto que é uma dúvida importante que precisa ser esclarecido, é o seguinte: o presidente Lula, mais cedo, ele gravou uma entrevista e falou sobre esse assunto, antes, portanto, da reunião com os senhores e com os membros da Petrobras no Palácio do Planalto. E ele falou que o dinheiro do dividendo deveria ser reaplicado na empresa para que a empresa pudesse ter mais sondas e mais investimentos. Mas esse valor que a gente está discutindo aqui, dos dividendos extraordinários, ele não pode ser utilizado diretamente pela empresa para investimentos. O presidente Lula foi orientado pelos senhores sobre isso? Inclusive, é importante destacar que hoje foi um momento muito oportuno para convidar a Fazenda a integrar o conselho da Petrobras. Ela precisa ter um membro, até para ela trazer a ótica e o olhar dela, da fazenda pública, da economia nacional, para dentro de uma empresa que, volto a dizer, é uma empresa que nós temos que nos orgulhar de ser uma empresa nacional, uma empresa de capital aberto, que respeita, e nós temos feito isso de forma extremamente vigorosa e rigorosa, os interesses dos investidores, equilibrando, e aí vem a fala do presidente Lula. O presidente Lula nunca escondeu que é extremamente necessário que a gente valorize o emprego e a renda, que a gente combata a desigualdade. O grande propósito do governo liderado pelo presidente Lula é cuidar das pessoas, é melhorar a vida e combater a desigualdade no Brasil. E uma das maneiras sólidas de fazer isso é gerando emprego e renda, gerando oportunidade. Então é uma grande alta qualidade. É uma grande ansiedade do presidente Lula gerar emprego. Agora, nunca volto a dizer, é importante que o investidor entenda isso, a população entenda, que a imprensa, que são os olhos e os ouvidos mais fortes da sociedade, mais próximos do governo, transmitam a mensagem adequada. E a mensagem real e adequada é de que o dinheiro, os recursos apurados de lucro, que não são obrigatórios de ser divididos, porque os obrigatórios são os ordinários, foram por uma conta de contingência que remunera o capital e que, num momento oportuno, o Conselho pode reavaliar a possibilidade de dividir parte, dividir a totalidade, num momento oportuno, desde que garantido. Disso, ministro? Desde que garantido. O presidente Lula. Desde a semana passada. Semana passada que nós discutimos isso, hoje não. Gente, obrigado. Acho que está tudo definido. Obrigado. Está aí o fim dessa entrevista coletiva, um quebra-queixo, como a gente chama no jargão jornalístico, dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na sede do Ministério da Fazenda, ali na esplanada dos ministérios, em que colocaram algumas das questões importantes. Primeiro de tudo, o próprio ministro Alexandre Silveira, a quem se atribui desentendimentos e divergências com o presidente da Petrobras, dizendo que ninguém cogitou
em nenhum momento foi cogitada a saída do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, em meio a esse contexto. E o ministro Fernando Haddad reafirmando ali que tudo isso que foi colocado, que o governo não precisa dessa distribuição de dividendos extraordinários para cumprir a sua meta fiscal, embora tenha reconhecido que dinheiro a mais no caixa mal não faz, mas que isso não era uma questão que estava prevista em orçamento. Claro, o orçamento trata daquilo que é previsível, que é ordinário, e não daquilo que é extraordinário, como seria essa distribuição de dividendos. E destacaram ambos essa apresentação por mais de 2 horas de um plano de investimentos da Petrobras que inclui a transição ecológica e energética, que é uma das meninas dos olhos do ministro Fernando Haddad, um dos assuntos que ele pessoalmente mais se dedica e mais tem prazer em se dedicar como ministro da Fazenda.